Então, convidando Regina Lemos para conduzir o tema 1, atuação em rede para o sucesso das transferências e parcerias da União, Rede Parcerias Gov.br. Bom, eu não vou me chamar porque eu já estou aqui, né? Mas eu participo do... Edmilson Suassuna, subsecretário de Projetos, Convênios e Captação de Recursos Federais e coordenador da Unidade de Gestoria Estadual da Rede Parcerias Gov.br. Convidamos também Márcio Emanuel Pacheco, secretário de Representação do TCU do Rio de Janeiro. Convidamos nossa presidente do Rio Solidário, Paola Figueiredo. Nossa caçulinha, não é, Regina? Nossa parceira caçula aí da rede. E convidamos também Marli Burato, consultora da Confederação Nacional de Municípios, CNM. Ela estava bem por aqui. Regina, passa a bola para ti. Bom dia, pessoal! A gente não pode falar de rede sem falar da rede que está aqui hoje presente, né? A gente está falando da rede de parcerias, a gente está falando do governo federal, que começou lá há 8 anos, e a gente está falando de uma rede que tem todos os estados aqui. Amazonas está aqui, Mato Grosso está aqui, Acre está aqui, se outro estado está aqui que eu não via, já se manifesta. Então, gente, a rede funciona, a rede começou lá atrás, primeiro com os estados, depois com as associações municipalistas, e a gente foi para o elo do controle, depois a gente foi para a União, e hoje a gente tem muito orgulho de dizer que está funcionando e que a gente está fortalecendo aqui o nosso terceiro setor. Então, obrigada demais. É um desafio esse painel, esse primeiro painel, porque tem eu e o Edmilson juntos. E é o primeiro, não pode atrasar. Então, vou deixar você por último, tá bom, Edmilson? Para a gente conversar nesse formato de painel, dos principais desafios, do que a gente precisa para estimular uma rede, do que o elo mais novinho precisa, do que o elo mais antigo ali, como a Marli, precisa, a gente vai ouvir cada palestrante e no finalzinho a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, a primeira pessoa que eu vou convidar aqui para falar, a mais experiente desse painel, com certeza, eu vou passar a palavra aqui para conversar sobre rede, a nossa incrível Marli Burato. Bom dia, pessoal. Bom dia. Um abraço bem especial a todos os municípios que estão aqui representados por seus técnicos, né, pelas equipes que são as pessoas que, de fato, fazem as coisas acontecerem lá na ponta, né? E, claro, que um bom dia todo especial aqui para a Regina também, para toda a equipe do Ministério, para o Edmilson, para a equipe que está organizando esse evento, que eu considero de extrema importância para que as comunicações de fato aconteçam e elas cheguem lá na ponta para quem precisa desse trabalho. O momento de hoje ele é muito especial porque traz para a conversa todos os elos aqui representados, né, Regina? Em especial hoje o elo dos municípios e o elo das organizações da sociedade civil, que são o nosso público que dispensamos o maior carinho, né? E eu, enquanto representante da Confederação Nacional dos Municípios, como é que nós participamos, como é que nós vemos a importância dessa rede? Não preparamos nenhum material para apresentar para vocês, porque a Regina já falou, 5 minutos de conversa, porque é para ser dessa forma mesmo, né? Mas, enquanto representante do elo municípios, na Confederação Nacional de Municípios, nós atuamos na rede de várias formas e desde o início dela também. O nosso papel é muito de mediação, de ouvir os municípios
e conversar com a equipe da Regina, com a equipe do Ministério, com a equipe da Caixa Econômica, com os órgãos de controle, mas, em especial, com a equipe da Regina aí, quando nós falamos de melhorias, de mudanças de normativos, de avanços da plataforma tecnológica, que nós começamos lá com o Siconv, acompanhamos toda a evolução da plataforma que chegou a Mais Brasil, que hoje é o TransfereGov. Então, o nosso papel é viajar por esse Brasil, ouvir as demandas dos municípios, as dificuldades que tem nesse processo, sentar com a turma que faz esses normativos, que pensa a política pública e dizer, olha, para nós, enquanto municípios, dessa forma não funciona. Para nós, enquanto municípios, isso está muito bom, mas ainda requer um pouco de melhoria, requer avanços. Por quê? Quem está lá na ponta, e eu trabalhei durante muitos anos dentro de municípios também, a gente sabe a dificuldade que é. No nosso dia a dia, enquanto técnicos, nós não conseguimos acompanhar todas as mudanças que acontecem, né? Nós não conseguimos ler todos os normativos que são publicados, nós não conseguimos dominar todas as ferramentas tecnológicas que são de uso obrigatório, quando, enquanto municípios, nós precisamos receber recursos da União para execução de obras, de serviços e de compra de equipamentos, né? Então, por essa dificuldade, é que a gente sempre discute a questão da melhoria desses processos, né? Da simplificação desses processos, de a gente conseguir fazer com que chegue lá na ponta as informações de uma forma um pouquinho mais fácil da gente entender, né? Nós que vivenciamos o processo também do lado de cá, junto com a equipe do Ministério, muitas vezes eu leio uma portaria, eu leio um decreto, e eu ligo para o Kleber, que faz as normas, que ajuda lá. Kleber, desenha esse negócio para mim que eu não estou conseguindo entender direito, né? E depois de uma terceira leitura que eu consegui interpretar. E aí eu fico pensando, e o município lá na ponta, né? Que não tem todo esse aparato, que não tem todo esse suporte que eu consigo ter, que não tem todo esse tempo para leitura que eu tenho, como é que ele vai se virar com esse normativo? Como é que ele vai interpretar? Como é que ele vai dar conta de fazer a política pública da forma correta, como precisa ser feito, né? Então, é nesse processo que a gente entende a importância da rede, porque é através dessa colaboração de construção, de melhoria do processo, é através dessa rede de disseminação de informação, disseminação de conhecimento, é que nós acreditamos, né, Regina, que torna mais fácil, um pouquinho menos doloroso, eu diria, o processo lá na ponta, né? E na Confederação Nacional de Municípios, nós temos um departamento, uma estrutura, que se chama transferências voluntárias, que a gente vai ter que mudar, né? Colocar transferências não só voluntárias. Discutimos muito execução de emendas parlamentares, de programação, de todas essas transferências que vão para os municípios, e nós estamos à disposição de todos os municípios durante todo o dia para tirar dúvidas, para discutir uma dificuldade que vocês têm, para fazer essa mediação também com o pessoal da Regina, com a equipe que atende vocês lá nos ministérios. Então, esse é o meu recado aqui agora pela manhã, para não me estender muito, dizendo que nós, da Confederação Nacional, estamos de portas abertas a todos vocês, municípios, e eu, especialmente, a todos os gestores municipais de convênios e contratos de repasse, engenheiros, arquitetos, para estar mediando essa conversa, para ajudar a tirar dúvidas de vocês e para convidá-los em todos da rede, que é coordenada aqui pelo núcleo do governo do estado, aqui do Rio de Janeiro, mas que tem essa ligação direta lá com a turma da Regina, com a equipe do Ministério da Gestão, né? E eu acredito que eu vou parar por aqui, né, Regina, para depois deixar vocês fazerem alguma pergunta, se quiserem, questionarem, e os nossos contatos a gente sempre deixa no final também, para dizer que estamos à disposição. E um abraço bem caloroso a todos vocês dos municípios, e sintam-se representados conosco aqui, enquanto fazendo parte dessa equipe. Muito obrigada. Obrigada, Marli Burato. Você vê, né? Olha, mais um canal aberto. Não só é o tio Edmilson, né, que se chama ele de tio, que eu sei. Agora, a gente também tem aqui, a gente vai disponibilizar o contato da Marli, da CNM, para os municípios, 92 municípios do Rio de Janeiro. Tem mais um braço, tem mais uma ajuda para que a gente possa entregar essas políticas públicas. Um outro elo aqui que a gente tem na rede, então a gente já falou do Estado. Edmilson Suassuna, senta aqui. Desculpa, gente.
A pessoa tinha que estar sentada no painel, tá lá atrás, gritando e tirando foto. Vocês queriam que eu fizesse o quê, né? Pois a ordem na casa, exatamente. Por favor. Então, voltando, aqui nesse painel a gente tem os elos representados, né? O elo municipal, o elo estadual, que continua fazendo bagunça, o elo do terceiro setor e o elo controle. Na fala da Marli, você já tem aqui mais um contato, além do tio bagunceiro, né? Para auxílio dos nossos 92 municípios. Mas eu vou passar a palavra para o elo estadual. A palavra cronometrada. Tá, exato. Edmilson, por favor. Bom dia mais uma vez. Inicialmente, colocar que esse trabalho em rede, Regina, quando a gente começou a fazer, primeiro ponto, a gente teve que resgatar, antes de resgatar a rede, nós tivemos que resgatar as relações de confiança. E a gente sabe que dentro do estado do Rio de Janeiro, por todos os viéses políticos que existem, inimagináveis inclusive, né, você estabeleceu uma rede de confiança, trazendo a partir do governo do estado, um estado que, de certa forma, sofrido na sua elite e estrutura política. Então, já não foi tão fácil reconstruir esse trabalho. E a gente, desde o primeiro momento, eu sempre dizia para todo mundo assim, gente, a gente vai trabalhar aqui, a primeira coisa para você estabelecer uma rede é estabelecer uma rede de confiança. Vocês falam a verdade para mim, independente do que ela seja, e eu falo a verdade para vocês, independente do que ela seja. Porque quando a gente constrói em cima da verdade, os resultados também eles tendem a ser em cima de uma realidade, aí vou ser bem redundante, uma realidade real. Porque no país a gente está acostumado a trabalhar em cima de cenários que muitas vezes não correspondem à verdade. O resultado disso vai ser em cima de uma mentira também. Não é isso? Então vamos trabalhar em cima de uma relação sobre verdade. É tanto que eu até brinco que às vezes quando eu estou discutindo, as pessoas já entenderam que às vezes não é ser grosseiro, mas é ser verdadeiro. E a verdade não é uma verdade aquilo que eu quero ouvir, mas é uma verdade em cima do que o cenário se apresenta. Só que a gente não fica preso nele. O que é que a gente diz? Como é que resolve? Tem solução? Tem que ligar para a Regina meia-noite para poder liberar a senha? Tem. Tem que encher o saco da Tâmara, ninguém está conseguindo devolver o dinheiro, tem Secretaria do Trabalho, né, Tereza? Está lá. Teve um dia que a gente prometeu até dividir a multa, né, Lorraine? Gente, eu preciso devolver. Aí elas me ligaram e falaram assim, eu devolvi. Eu disse, vocês estão doidas? Quem mandou vocês devolverem? Não sei, estava o botão, a gente apertou? E vocês fizeram o que não? Eu cheguei para a Lorraine e falei, 24 de dezembro. Aí eu disse, aí Tereza, e se der errado, eu vou ter que pagar isso. Aí Lorraine, a gente divide, faz um consignado e paga. Mas o momento agora é devolver, depois a gente resolve a devolução errada. Eu disse, corre que até 5 horas tem que derrubar essa movimentação do CIAF para não dar certo, que o tio vai ensinar como é que faz, certo? Suspende, a outra estava com o peru no forno lá, assando. Suspende o peru, ninguém vai comer peru hoje, porque tem que devolver o dinheiro para a União, para não entrar na inadimplência. E se entrar inadimplente na última semana, não vai conveniar nada, que era a última semana do ano. Detalhe, da última semana do ano, 90% dos técnicos municipais e estaduais estão de recesso. E é quando o pau está torando lá no CIAF e no CIOP. Não é isso? Então, assim, mas a relação de confiança é essa. É chegar faltando meia-noite... Cadê tu, Lucileine? Ah, a Lucileine está ali. Vou ter que dizer, né? 11h30 da noite, eu já de pijama para dormir. E aí uma ligação, eu disse, tem alguém morrendo em Paraty, né? Porque tinha 10 chamadas. Pelo amor de Deus, o prazer hoje a gente não está sabendo como resolver. Disse, bora. Vamos fazer assim. Primeiro, apaga tudo, que eu não vou nem procurar onde é o erro. Apaga tudo e vamos fazer correto. Gente, parecia que tinham ganhado na Mega Sena quando o projeto foi enviado. Mas a rede é isso. Por quê? Porque é em cima da verdade, em cima de resolutividade. E quando eu não sei, porque eu também não tenho esse poder de saber tudo, gostaria muito, mas não tenho, né? A gente vai buscar, pelo menos a gente sabe quem resolve. Até quando Regina não sabe também, porque também ela não pode tudo, o que é que a gente faz? Mas a gente sabe quem pode resolver. E muitas vezes você
ter a referência de quem resolve, é melhor até do que você saber resolver. E a rede ela faz isso. Quando sai da minha governança, eu sei para quem eu recorro. Quando Regina sabe que não foge, né, do poder de atuação ou do limite da senha dela, não é isso, Regina? O que é que ela faz? Ela delega para quem pode resolver. E hoje, a gente percebeu o seguinte, que essa relação ela é uma relação tão de confiança que muitas das vezes ela até se confunde com relações familiares, com relações de amizade. Elas se confundem por quê? Porque, na verdade, a relação de confiança é a relação de qualquer rede. Familiar, de trabalho, de amizade. É a base principal. Então, se a gente trabalhar em cima da verdade, a gente vai trabalhar em cima de soluções reais. Eu acho que isso é o grande que eu tenho para deixar aqui para vocês. Não vou nem abordar, nem trouxe a apresentação também, para não abordar questões técnicas, porque a relação é uma relação de confiança, uma relação de verdade e, importante, uma relação de acolhimento, porque estavam todos muito feridos na administração pública. Porque a gente falar para o gestor municipal que executar, Pacheco, o recurso federal é bom, o gestor municipal, ele só faltava queimar em praça pública o técnico de convênio. E muitas vezes a decisão é do gestor. E o técnico ele tem que cumprir. Só que na hora que dá errado, na hora que dá certo, foi o gestor. Na hora que dá errado, foi o técnico que não soube apertar o botão. Na hora de cortar salário, as pessoas cortam de quem? Do técnico de convênio. Vocês são doidos. Se um dia, não joga essa praga para mim, mamãe não quero ser prefeito, possa ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar, né? Segundo o Raul Seixas, não joga, mas assim, se eu fosse um dia prefeito, eu ia andar com o meu gestor de convênio, era aqui, ó, do lado. E eu falo isso para os prefeitos, para os secretários. Eu ando comigo do lado. Por quê? Porque eu vou sonhar, mas alguém vai ter que fazer. E quanto mais instruído, quanto mais capacitado, quanto mais empoderado o meu gestor de convênio estiver, mais chances eu vou ter para inaugurar os empreendimentos, para fazer as entregas, porque é ele que vai fazer. Eu vou sonhar, mas eu tenho que ter o realizador de sonho, como eu sempre digo. Então, para mim, o gestor de convênio é um realizador de sonho. É ele que faz, protegendo o CPF, seu e o do gestor. Então, assim, se a gente bem soubesse, e a gente sabe, por isso que a gente está aqui com esse trabalho com vocês, então a gente tem que ter o nosso gestor do melhor quilate, tratado da melhor forma. E quando a gente fala tratar da melhor forma, não é um chocolate tapinha nas costas, porque salário também faz parte de reconhecimento. É uma das vertentes. Então, gestores, na hora de cortar os salários, não corte primeiro do gestor de convênio, não, né? Porque vai ser complicado você fazer as entregas. E aí, olha só, depois quem vai ter que defender você lá para o Pacheco ou para a CGU é justamente aquela pessoa que você não deu capacidade de trabalho nenhuma. Vai dar certo isso? Aí, na verdade, não. Então, acho que assim, a mensagem que eu tenho para dizer é, dependendo de questão técnica, é isso. Você bem até simples para nem se confundir com outras coisas. Valorizem o seu gestor de convênio, a pessoa que está contigo ali, na chuva, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê. Oi? Né? Assim, mas desde o ano passado eu bato isso. E quando eu estou com os secretários, e algumas pessoas sabem, eu defendo mesmo. Assim, eu defendo o meu gestor. Por quê? Porque o meu papel é defender vocês. Fazer com que vocês façam corretamente, mas defender. E hoje eu sou muito feliz de ter pessoas aqui na rede que são aproveitadas por outras áreas, porque o técnico, o prefeito, o secretário vem até mim e pergunta: quem é a pessoa que você acha que eu posso... eu estou precisando de uma pessoa de convênio. Eles precisando, mas você tem? Uma pessoa que foi capacitada por a gente, você está precisando para quê? Não, quem é? Eu disse: fulano. Vá lá. Ela tem canal direto comigo. Quando ela não sabe, ela pergunta a mim. E eu faço com que ela faça corretamente. E aí a gente hoje tem muitas entregas por conta disso. Só para finalizar, quem aqui já conseguiu executar e entregar projeto, obra, convênio, depois que a gente começou a fazer a capacitação aqui com a trilha e com a rede? Levanta a mão, para a gente ver as entregas aqui. Então, então, ó, esse é o resultado. Precisamos ampliar, porque a gente tem um desafio agora, né? Que é transformar esse recurso, transformar essas oportunidades
em entregas efetivas para a população, porque a população também está cansada de tapinha nas costas de uma caixinha de chocolate. E a festa, e todo mundo vai embora, e se o posto de saúde, a unidade básica de saúde não está funcionando conforme as regras, assistência social, a gente não consegue fazer as transferências para as instituições, porque quando chega no fundo estadual e municipal, a equipe técnica, né, se prende para poder fazer o repasse, bem assim é na saúde. A gente precisa, Regina, eu peço até em nome do Rio de Janeiro, que leve para o governo federal. Gente, faça os pagamentos dentro do cronograma físico-financeiro das obras e investimentos, porque isso acaba com que as obras atrasem, porque a gente tem obra aqui, quem tem mais de 6 meses com tudo aprovado, só esperando recurso financeiro para poder dar continuidade no empreendimento. Isso atrasa. Aí a empresa, quando a gente vai fazer a conversa com a empresa já está descrente, porque estou com tudo ok, boletim de medição aprovado, e eu só preciso do repasse financeiro dentro do cronograma que estava estabelecido. Isso tem fragilizado muito, né, a relação com o mercado privado, com os empreiteiros. E como a gente está vendo um pacote aí muito grande na parte de investimento, se a gente também não restabelecer essa relação de confiança com a classe empresarial, para ela saber que obra pública ela vai receber dentro de um período factível, então a gente também precisa deles como parceiros aqui desse processo. Então essa é a mensagem que eu deixo o deverzinho de casa para ti, para fazer essa... Né, essa é a grande mensagem do Rio de Janeiro, certo? Para esse processo. E, acima de tudo, só tenho a agradecer pela confiança, pelo dia a dia, e agradecer e dizer que a gente tem um desafio muito grande, porque aqui não acabou, está só começando. Obrigado. Não, pode voltar. Você vê, né? Tem que estar ali rédea curta. Gente, respondendo ao Edmilson, né, a gente está já tentando ampliar a rede também com a iniciativa privada. Então, a gente está com a CEBIC, que é a Confederação Brasileira de Indústria e Comércio, a gente está buscando a CNC para trazer a iniciativa privada, principalmente as construtoras, para que a gente restabeleça essa questão de confiança mesmo. E informatizando, né? Se vocês lembram, antes de 2018, a gente tinha não tinha um módulo de obras, mandava os papéis para a Caixa, na planilha Caixa. Se fosse na defesa, era nos papéis da defesa, enfim. E a gente conseguiu aí avançar com o módulo de obras e a gente tem que agora mostrar que está tudo transparente, que a gente informatizou e que pode ser restabelecida essa confiança aí. Você vê que o Edmilson era para falar de rede, ele falou de rede, ele falou de um monte de coisa e ainda me mandou dever de casa, né? Mas, enfim. Meninos, para falar da rede, é a caçula, que a gente vai chamar agora. Por que caçula? Porque na rede de parcerias, a gente tem 8 anos. Existe ela OSC? Existe. Existem OSCs vinculadas já na rede. Mas, na sua maioria, são organizações da sociedade civil que buscam fiscalização, que buscam auxiliar. Pouquíssimas são tomadoras de recursos. E se a rede quer levar a informação para a ponta, ensinar as pessoas como fazer, o que fazer, a gente precisava muito chegar na ponta das organizações da sociedade civil. E na última reunião, porque a rede dá trabalho, tá, gente? A gente tem reunião de 3 em 3 meses com eles. Na última reunião dos estados e dos municípios, a gente fez esse clamor, a gente solicitou a eles que buscassem dentro do território deles as organizações sociais, da sociedade civil, para que a gente pudesse ampliar e chegar nas organizações da sociedade civil que entregam um importantíssimo trabalho também de política pública, sem obrigação nenhuma. Então, assim, nós somos gestores por escolha, né? Estamos lá, acreditamos no que fazemos, mas a organização da sociedade civil, ela optou por aquilo. Ela está ali também querendo fazer política pública. E a gente precisa chegar perto, auxiliar, facilitar e simplificar. E se com os estados e municípios a gente precisou chegar perto de vocês para poder entender o que vocês passam, a gente também precisa fazer isso com as organizações da sociedade civil. Então, nós pedimos auxílio aos estados e municípios, a todos, que voltassem para o seu território e buscassem. E o Rio de Janeiro, empolgado, óbvio, empolgado,
trouxe, já fez adesão, assinatura de adesão hoje, e a gente está muito, muito contente. Já fizemos reunião na terça-feira, né, para ouvi-los, para entender as dores. Vai ser um processo, é um elo novo, e que essa confiança que a gente, né, tem, que o Edmilson falou, de ligar 11h30, da Sandrinha mandar mensagem no final de semana, isso vai ser construído também no elo das organizações da sociedade civil. Mas hoje é a primeira sementinha, né, que a gente está plantando nesse fortalecimento. Agradeço demais. Eu tinha que falar isso antes, né? A Tâmara já deve estar me matando por causa do tempo. Mas, antes de passar a palavra para a nossa caçula, agradecer por estar na rede e ouvir suas palavras. Então, por favor, uma salva de palmas para a caçula, Paola Figueiredo. Por favor. Bom, gente, bom dia. Como eu sou a caçula, eu trouxe o slide, tá? Mas é difícil, você me botou uma saia justa, Ed, na mesa com a Regina, com o Ed falando, né? Falar depois do Ed é difícil. Mas isso vai facilitar. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Quem aqui é de organização da sociedade civil? Show, viu? Viu, Edmilson? Já temos vários. Então, como a gente é carioca, eu vou falar como a gente gosta aqui, de OSC para OSC, né? Puxando bem. É a nossa fala, de OSC para OSC. Nós somos uma organização da sociedade civil, Rio Solidário. Pode passar, por favor. Nós temos 28 anos de existência, e sempre com a primeira-dama do Estado como presidente de honra. Então, para mim, está sendo um prazer dar continuidade a esse processo de gestão aqui, que começou com a Heloísa Aguiar, e agora a gente caminha por vários campos aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem conhece a gente, quem já é cadastrado com a gente, sabe que nós temos 1.300 organizações nos 92 municípios que já estão cadastradas e que estão cadastradas há pelo menos uma década. Então, esse trabalho é para vocês. Falou em inovação, né, Ed? Falou com a gente. A gente entende que esse processo pode ser feito, sim, pela organização da sociedade civil. Vocês sabem que a emenda parlamentar pode chegar até você. Então, por que não começar no programa Mais Negócios Sociais? Pode passar, por favor. O nosso objetivo é esse. Para a gente, funciona como se fosse ponte entre quem está querendo, por exemplo, doar e quem precisa receber. Nós temos várias campanhas em andamento. E agora, com o programa Mais Negócios Sociais, nós queremos ser pontes entre quem deseja se capacitar, se preparar, acelerar o seu negócio social, com quem está aqui disposto a fazer esse processo. Então, esse é o nosso programa Mais Negócios Sociais. Em parceria com a SERGIB, teremos 1 ano de capacitação com organizações já cadastradas, já tem uma turma formada, mas estamos aceitando adesão, tá, gente? Porque vai ser virtual. Uma vez por mês temos encontro e a gente vai falar de tudo isso. Como que a gente fala dos normativos? Quais são os principais normativos? Por que não ter um módulo para a gente falar sobre captação diretamente? Ter um módulo para falar em oportunidades de parceria, o que dá para fazer, e também a parte de implementação, execução, prestação de contas. Então, ali você vai ver aquele relatório financeiro, como é que eu posso fazer? Como que eu presto conta aqui dessa demanda aqui desse projeto? O objetivo é fazer com que o projeto funcione. Chegue ao final, a política pública seja executada. Nosso objetivo é esse. Então, nós estamos dispostos a funcionar como essa ponte, como esse elo, essa intermediação entre os diversos entes, federal, estadual, e a sociedade civil. E a gente está chamando vocês aqui para esse processo inovador. Vamos apostar no que você tem. Você tem sua equipe técnica da sua organização que pode ser capacitada e passar por esse processo aí de... pode passar para o próximo, por favor? E entrar também nesse histórico, virar um aluno do Tio Ed, porque o Tio Ed, quando vocês forem ver, é quem salva a gente também, tá? A gente não foge à regra. Então, aqui é o nosso site, riosolidario.org. Você vai entrar na aba
programas e projetos, depois dá uma cola aí, cadastros, aí você vai encontrar um negócios sociais e você vai encontrar aqui cadastre a sua organização. Então, é simples, vai ter o rol já de documentação para você cadastrar e, a partir dali, a gente entra na aula do tio Ed. Mas o objetivo dessa capacitação, me fala aí, Regina, se eu estou estourando tempo. O objetivo aí da nossa capacitação é fazer com que você coloque a demanda. Como ela falou, nós já tivemos um seminário sobre Mirosca essa semana. Nós temos intenção de fazer vários eventos aqui com vocês, vários espaços de troca, para que vocês falem. Tem que existir esse diagnóstico inicial, tem que existir a sua demanda. Eu não tenho como saber a sua demanda, a organização social aí de Teresópolis, qual é a sua demanda, provavelmente é diferente da minha. Então, vamos construindo ao longo do processo esse modelo de capacitação juntas. E, para finalizar, Regina, esse programa nós temos intenções de várias coisas, observatório social, o que mais, Ed? Esse aí a gente está sonhando. Rodada de negócios sociais, já estou em andamento com ela, tá? Coworking, e a gente está sonhando com várias questões, porque nós temos uma sede do Rio Solidário em Laranjeiras que a gente quer ter um espaço para que vocês, de repente você veio de uma regional muito longe, precisa ter uma reunião aqui, a gente quer oferecer esse espaço. Então, é para que nós formamos uma rede de organizações da sociedade civil, em conjunto aqui com a rede de parcerias que nós assinamos hoje, para que vocês façam parte desse processo. Muito obrigada, Regina. Aproveitar aqui uma parte, Paula, eu nem conversei contigo ainda, né? Mas como é da baseada na verdade, então essa semana eu tive uma reunião muito especial com a equipe lá da Fundação Leão 13, e aqui a gente agradece a presença de Luciana Calaça, presidente, uma salva de palmas aqui para a equipe da Fundação Leão 13. E a Fundação Leão 13 está já nesse processo de construção de parcerias com organizações da sociedade civil para que possa executar já essas políticas, porque a gente não faz só o beabá, a gente vai atrás das instituições, diz, tem um programa aqui, como é que pode ser aproveitado para vocês? E aí depois a gente já tem uma reunião já pré-agendada aí, por quê? Porque pela equipe lá da Leão 13, a gente vai aproveitar, quem for capacitado pelo Rio, né, Solidário Mais Negócios Sociais, já vai ter uma capacidade técnica para poder executar essas políticas de Estado, certo? Então, ou seja, ensinar para vocês como é que se cadastra na Fundação Leão 13, já oficina, tem um chamamento público aberto. Então, a gente vai fazer oficinas para ensinar como é que vocês participam no chamamento, para que vocês participem em nível de igualdade com todos, para que seja uma parceria efetiva. Então, Luciana, um beijo aí, muito obrigado pela presença, mostrando aí a parceria já concreta da Fundação Leão 13. Caixa, Faetec também, a gente está aí redesenhando na Caixa a parceria, né, para principalmente Minha Casa Minha Vida, entidades, mas, acima de tudo, você tem um espaço na Caixa Econômica Federal que atenda às organizações da sociedade civil, também já é resultado disso, e através da nossa... Eu sou apaixonado por Carol, né? Pela Faetec, então a gente também está com alguns desenhos aí voltados para a parte de capacitação, inclusive, né, com capacitações que evoluam até para especializações. Tem Miriam ali da Fiocruz também, na área acadêmica, depois a gente pode conversar, para a gente redesenhar aí esses processos, tá bom? Obrigada. Intimidade, né? Exatamente. Obrigada, Paola. Você vê que o espaço o LOSC tem muito, muito espaço. Agradeço as entidades que estão aqui presentes. A gente só vai ter um problema. O fórum, né? O 5º fórum, onde a gente vai fazer. Eu voto a gente ir para o Gramado, que aí vai dar certo. Pessoal, a penúltima fala do nosso painel hoje é do controle. Aí todo mundo deu uma respirada, Márcio. Não queria te falar nada. Mas, olha, o Márcio Pacheco, aqui representando a CGU... desculpa, é que eu olhei para o Flávio. O Márcio Pacheco representando aqui o TCU, o Flávio, a CGU,
eles são órgãos de controle, mas eles estão aqui num trabalho educativo, preventivo, consultivo. E a rede de parcerias funciona há 8 anos com eles. Ó, com eles. Então, estão na rede construindo conosco. Então, eu espero que vocês recebam aqui as palavras do Márcio Pacheco, nosso representante da TCU, com o olhar do parceiro da rede mais do que do órgão de controle, porque é assim que ele é tratado e é assim que ele é visto aqui na rede pela gente, viu? Obrigada, Márcio. Oi, pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz, né, por estar de novo aqui com vocês. E nós estávamos conversando, né, Regina, há uns, 15 anos atrás, a única forma que eu, né, profissional do controle externo, auditor, a única forma que eu tinha de saber o que tinha sido transferido para os municípios era entrar no CIAF, né, naquela tela preta, né, e aí entrar com a pesquisa Conconv, consulta convênio, aí vinha uma outra telinha ali que não trazia nada. Então, aquilo era um risco para o meu trabalho e um risco maior ainda para o trabalho dos senhores. Então, todas essas ferramentas aí que estão sendo desenvolvidas, elas são para o trabalho dos senhores melhorarem e é uma segurança também para os senhores e para os gestores. Então, eu fico muito feliz em ver todas essas ferramentas aí que vêm sendo produzidas, né? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas ações do TCU voltadas para os municípios, né, estados e municípios. Pode passar, por favor? Ah, tá, obrigado. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: há 4 meses atrás, né, o TCU fez uma mudança interna, né, na sua estrutura, e aí ele criou secretarias mais voltadas para os produtos que a administração pública entrega para a sociedade. E foi criada a auditoria especializada em transferências. Essas transferências feitas o tempo inteiro pela União para estados e municípios, né? Então, nós somos 50 auditores, estamos lotados em todos os estados, né? E esse é o nosso trabalho. Aí, o que a gente busca fazer? Essas 5 finalidades básicas aqui. Nós temos que conseguir parcerias, né? Nós temos que conseguir parcerias com a sociedade, com os órgãos públicos, com os diversos interessados. Para quê? Para nós selecionarmos os principais objetos que têm que ser fiscalizados e, a partir daí, desses objetos, a gente tem que conseguir dados. Esses dados têm que ter transparência, eles têm que ser expostos aí para todo mundo, principalmente para os senhores e para o controle social, né? E, em função dessa seleção, em função desses dados, a gente criar uma auditoria contínua, ficar o tempo inteiro ali pesquisando esses programas de governo, né, os dados, os indicadores desses programas de governo. Então, esse é o nosso trabalho dentro da Audi Transferências, né, que é essa unidade que foi criada. Tá? Algumas ações aí que nós estamos fazendo, então a gente vem trabalhando muito em parceria para aprimoramento do Transferigov, né, Regina? Para acompanhamento na saúde, então nós temos um outro grupo de trabalho trabalhando na transparência das OS dentro desse acompanhamento da saúde, acompanhamento da educação. Existe um sistema sendo desenvolvido chamado Sinapse, que é para poder acompanhar todos os indicadores da educação. Auditoria preditiva de obras, né? Então, muito importante para a gente perceber que aquela obra pode vir a se transformar num esqueleto, numa obra inacabada, então a gente tentar evitar antes que essa obra fique nessa situação, né, de obra inacabada. E outras ações aqui, o PNPC, que é Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, o Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente colaborar no desenvolvimento desse portal, que todos os senhores vão utilizar, todos os municípios, estados e órgãos federais vão utilizar, transferências da União, e tem um ponto ali muito especial, esfera cívica. O que é essa esfera cívica? São arenas colaborativas, né,
que a gente está planejando como é que elas vão ser feitas, e nessas arenas colaborativas, os diversos interessados comparecem para a gente discutir quais objetos têm que ser fiscalizados pelo TCU. Tá? Então, é um trabalho muito nobre, muito bacana, para a gente conseguir chegar ao controle social, chegar ao cidadão. E um pouquinho mais aqui, falando sobre PNPC, né, que é Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, é um programa patrocinado pela CGU e pelo TCU no Brasil inteiro, aplicado pelas redes de controle, que são as articulações dos órgãos de controle em cada estado. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos CGU, CGE, CGM, Polícia Federal, TCU, TCE, TCM, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, entre vários outros órgãos participam desse fórum dos órgãos de controle, né? E dentro desse fórum dos órgãos de controle, a gente criou esse PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ele tem um sisteminha, é prevenção. Cada órgão vai lá e lança os seus dados, tem um questionário lá de 100 e poucas perguntas, e no final desse questionário sai o seguinte: olha, você está com problemas nessas áreas aqui. Essas áreas aqui possuem furos que podem permitir fraudes e desvios, que podem permitir corrupção. Então, você tem que consertar esses furos. Então, isso aqui é uma ferramenta na mão do bom gestor, daquele gestor que quer ver a sua prefeitura bem funcionar. Tá? Então, eu conclamo todos aí a que, voltando aí para as suas prefeituras, conversem com a Secretaria de Controle Interno para ver, olha, como é que a gente está naquele PNPC? A CGU e o TCU, eles nos oferecem isso aí de graça, isso é uma consultoria gratuita. Tá? Outra coisa aqui, contrato padrão para a OS, dentro da rede de controle também. A Defensoria Pública do Estado e o nosso Ministério Público Estadual, eles bolaram, pesquisando aí os diversos contratos de OS aqui do Estado do Rio, comparando com contrato das OS, né, que são Organizações Sociais em Saúde. Né? Desculpe, eu não falei o que é OS para quem não conhece, né? OSS. Então, a gente comparou os contratos nossos aqui do Rio de Janeiro com bons contratos aí de outros estados. Então, aqui nos nossos contratos faltava meta qualitativa, faltava meta quantitativa, faltava definir o que teria que ser feito pelas OS. Então, por exemplo, consta num contrato, olha, tem que fazer 50 cirurgias ortopédicas. E o valor médio de cada cirurgia dessa é 1 milhão. Tá, aí eu pergunto, nesses contratos em que houve fraude, alguém se preocupava em fazer cirurgia da cabeça do fêmur, colocar uma prótese? Não, faz uma cirurgia no dedo mindinho, que o valor que entraria seria o mesmo. Então, esses contratos foram muito mal firmados. Então, a gente elaborou esse contrato aqui, e muitos municípios aí dos senhores estão partindo para a contratação das OS na saúde, e esses contratos têm que ser bem feitos, para evitar problemas futuros. Tá? Portal Nacional de Contratações Públicas, né, pela nova lei, todos os dados de planejamento da licitação, seleção do fornecedor, contratação, execução do contrato, vai ter que ficar tudo lançado lá. Né? Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro 66 municípios com mais de 20 mil habitantes e 26 com menos. Esses 26 têm um prazo maior para a implementação da lei, para implementação de alguns dispositivos da lei, que são os agentes de contratação e o lançamento dos dados nesse PNCP. Tá? Mas todos vão ter que lançar, e os com mais de 20 mil, a partir de 1º de janeiro, vão ter que lançar. Tá? Então, é muito importante que essa iniciativa já comece aí nas prefeituras. Então, os senhores estão gerindo um contrato, né? Um convênio, uma transferência. Mas essa transferência vai ter que ter licitação. Né? Essa licitação vai ter que estar lançada ali, ela vai ter que estar publicizada ali, os dados do contrato vão estar ali também. Tá? Em suma, para a segurança dos senhores, isso tem que estar funcionando também. Tá? Não é só o Transfere Gov está funcionando, esses dados têm que estar lá também. E o TCE daqui do Rio fez uma orientação para os municípios muito recente, falando o seguinte: olha, plataforma de compras,
Senhor prefeito, se não está utilizando o Comprasgov, que é uma plataforma completa e gratuita, justifica para mim por que não está usando. Tem que demonstrar que está usando algo melhor. É do MGI também, tá? É de grátis, a gente está aí para jogo. É isso aí. Então, o Comprasgov é muito mais completo do que qualquer portal privado, do que qualquer portal feito pela própria prefeitura, e é gratuito, e traz garantia para todo mundo. Tá? E um último slide aqui, né, algo que nos preocupa muito, e que a gente tem uma ação também dentro desse trabalho do Portal Nacional de Contratações Públicas. Nós estamos levantando isso aqui do Brasil inteiro. Quem está fazendo licitação eletrônica? Se você não faz licitação eletrônica, faz a licitação presencial, você não consegue chamar todos os fornecedores que você poderia chamar, você vai chamar só alguns fornecedores. A competição vai ser prejudicada, a transparência vai ser prejudicada. É muito mais fácil que haja um conluio, né? Então, a licitação eletrônica é uma garantia para todo mundo. A gente vê aqui, olha, Barra Mansa, 89% de licitações eletrônicas, parabéns, Itaguaí, município pequenininho, ó, São Sebastião do Alto, município pequenininho, esses que têm asterisco tem menos de 20 mil na população, né? Ele está com 88% de licitações eletrônicas, parabéns, tá? Mas, por outro lado, a gente parte aqui para a coluna de cá, tem município com 0, que não faz nenhuma licitação eletrônica, nunca fez. Tá? Então, a gente tem que mudar isso aqui. Vocês voltando aí para as suas prefeituras, saiam desse risco. Isso aqui é um risco para vocês também. Tá? Então, vamos sair desse risco. Vamos fazer com que esse percentual fique todo mundo aqui em cima, 90%. É o que tem que ser. Uma ou outra licitação que pode ser que tenha necessidade de ser presencial. Mas o grosso das licitações tem que ser o quê? Eletrônica. Tá? É isso, Regina. Obrigado. Obrigada. Sempre que tem nome de município com percentual comparativo, fico com medinho, sabe? Mas vocês também, né? Pessoal, esse painel é para a gente conversar sobre rede, a gente conversou sobre rede, a gente conversou com o elo municipal, com o elo estadual, com o nosso novíssimo caçula, elo SC, e com o elo controle também. Você vê a importância e a forma que a gente está falando. Os 4 falaram, e cada um de um formato diferente, de um jeito diferente, de um olhar diferente. Não tinha como o Poder Executivo do governo federal normatizar, sistematizar e inventar coisas sem poder ver, enxergar com óculos de cada um desses atores. É fundamental a rede. A rede, ela mais auxilia o governo federal do que o governo federal auxilia vocês. A gente precisa dessa governança colaborativa se efetivamente a gente quer que as políticas públicas sejam entregues lá na ponta. Mas o que o Edmilson falou, né, das 550 coisas que ele me deu de dever de casa, é fundamental e é lema na rede, que é a questão da confiança. A confiança de você olhar no olho da Caixa Econômica e falar, olha, isso não dá, mas aquela outra coisa a gente consegue fazer. De receber um WhatsApp, e isso é verdade, né? Fora do horário, desesperado, porque a senha ela esqueceu, tem que fazer e tem um prazo. Veja, não é só você confiar que o Edmilson está lá, a Regina está em tal lugar, mas é você saber que num momento de aflição você está ali. As instituições, elas são feitas de pessoas. As pessoas que trabalham com convênio já são pessoas iluminadas, porque elas acreditam no que elas estão fazendo. Elas passam na praça, no pórtico da prefeitura também, né? E você sabe que você ajudou a fazer aquilo ali. Então, essas pessoas que ajudam, que são os senhores, tá? Que ajudam a fazer essas entregas de políticas públicas, elas precisam ser
acolhidas, amparadas e ouvidas. Além da confiança, você tem que saber que o que você fala é levado em consideração. Não é só falar por falar. Ah, eu falei, mas... E falou com a parede. Não, você fala, a gente senta, a gente discute, a gente pondera, e sem julgamentos até de ideias, porque a gente vive tendo ideias não tradicionais, né? E o Pacheco que se vire para ajudar a gente a tornar isso viável, é você saber que a sua voz é ouvida e que sua voz, a sua opinião vai ser levada em consideração. Então, não é só ter voz, falar, é ser ouvido também. Então, são 8 anos de rede de parcerias. Não existe forma de trabalhar melhor do que na rede. Se o seu município ainda não está na rede, venha para a rede. Se a sua organização da sociedade civil ainda não está na rede, venha para a rede, porque parece propaganda, né, de comercial, parece propaganda de margarina, mas não é, né? A gente rala para caramba, mas a gente sai do outro lado, sim. Agradeço demais a vocês e que a gente agradeço aos nossos palestrantes e que a gente continue com os nossos painéis para um excelente dia de vocês. Obrigada. O Fernando vai me matar, a cara dele quase me mata. Volta, Edmilson, as perguntas, tem 5 minutos de perguntas, tudo bem? 2 perguntas, acho que é por número, né? Que brigaram comigo. Alguém tem pergunta? Caraca! Você vê que aqui né? E Edmilson recebeu. Vai, Edmilson. Então, Miriam, lá da Baixada, né, Baixada Verde, São João de Meriti, colocou o seguinte, principalmente questões voltadas para dívidas, né, aquela herança maldita no calque, né, de gestores anteriores, que muitas das vezes pode até estar impactando na execução e celebração de novos instrumentos. Pronace, blocos do Ministério do Trabalho. Ou seja, na verdade, o que a Miriam está colocando é a gente parametrizar a regra com a situação de vulnerabilidade social que muitas comunidades, muitas localidades se encontram atualmente e que, por questões de regramentos, questões legais, estão impactando, né, na ampliação dessas políticas, porque, na verdade, não estão sendo consideradas questões relacionadas à vulnerabilidade social, né, questões voltadas para o desemprego, no momento de celebração de alguns instrumentos, principalmente das políticas sociais atuais, e que acabam inviabilizando o acesso a algumas políticas por força aí de questões herdadas de gestões anteriores. Ela colocou assim, por exemplo, municípios que estão no G100 deveriam ter prioridade. Por quê? Porque os critérios já estão estabelecidos lá no G100. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 9 cidades que se encontram nas maiores vulnerabilidades sociais com os menores IDHs, e que no momento de definir políticas públicas, o acesso desses municípios ele acaba balizando, né, por aqueles outros que, inclusive, têm até uma capacidade técnica melhor ou que não se encontram com esses apontamentos. Então, a grande questão é como é que a gente parametriza a regra com o cenário atual que os municípios se encontram no momento de acesso a essas políticas. Perfeito. A regularidade para assinatura, ela é realizada, a regularidade do ente é verificada no momento da assinatura. Então, resgatando historicamente, antigamente era assinatura, todas as liberações, não existe isso mais, é só no momento da assinatura. Existem 2 exceções também, uma constitucional em relação às emendas impositivas. As emendas impositivas, sejam elas de individuais ou de bancada, também não é verificado a regularidade do município, tá? Se algum ministério estiver pedindo, também não precisa pedir.
Terceira coisa, a LDO, há alguns anos, vem também repetindo, né, esse dispositivo. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei anual, então é por isso que ela vem repetindo. Um dispositivo onde municípios até 50 mil habitantes estão dispensados de verificação de regularidade. E a quarta, que eu estou pedindo aqui ajuda, já até olhei para ele, educação, saúde e assistência, recursos da educação, saúde e assistência, também não é verificado a regularidade. Então, se a pergunta foi em relação à regularidade, a gente tem esses dispositivos de exceção. Regina, mas ainda não... Já vou chegar lá. Mas a Regina ainda não está, eu quero outros critérios. Traz para a mesa, perturba o tio Ed, que a gente leva para os ministérios ou para os órgãos de controle para discutir. Ah, Regina, não, é prioridade no chamamento ou na escolha. Aí, de qual ministério? Aí a gente tem que trazer e verificar se é possível a gente colocar mais critérios nesse sentido. Tá bom? Não, você está com uma cara péssima para mim, com a cara de desconfiômetro ligado ao máximo. Não deu match. Não deu match. Mas, crê em mim. Aquela que eu vou acreditar em você, nunca te vi. Acredita no tio Ed. Né? Tem mais de 700 mil habitantes, até programas do Ministério do Trabalho, que saiu agora. Bom dia a todos e todas. Então, sou de São João Meriti. Oficialmente, nós temos 400 e poucos mil habitantes, mas extraoficialmente a gente já ultrapassou a barreira dos 700 mil habitantes, a maior densidade demográfica da América Latina. E as dificuldades são imensas, uma aglomeração enorme de pessoas numa cidade com 34 quilômetros quadrados. Tem cidades aqui que cabe a minha 10, 15 vezes dentro, com uma população 10 vezes menor. Então, é desproporcional. Então, quanto mais pessoas, mais demandas o poder público vai ter, evidentemente. E a gente está fora desse critério. Né? Eu tenho muito mais do que os 50 mil habitantes. Nós estamos no cálculo com uma dívida impagável de heranças de vários governos anteriores e a gente se esforça muito para estar apto dentro dos programas do governo federal. Por exemplo, vou dar o exemplo do trabalho. Do FAT, né, que se habilitou. Do FAT. A gente se habilitou no estado do Rio de Janeiro, acho que são 4 municípios apenas cadastrados no CODEFAT e fizemos plano de ação, saiu o bloco de fomento, o valor é pouquinho, mas qualquer valor é bom para quem não tem esse recurso. E ontem fui surpreendida com o secretário de Trabalho, que eu fiz o plano de ação, foi aprovado tudo direitinho, as certidões negativas e tal, e precatórias. Então, assim, são ações necessárias, urgentes, emergentes, de qualificação profissional, uma série de ações voltadas dos blocos do governo federal, do Ministério, e que a gente não pode atender, não pode receber o recurso por conta de uma exigência de uma documentação que nós não vamos ter. Por outro lado, PRONASSE, está se falando do PRONASSE, né? O meu prefeito está lá em Brasília, o único da Baixada que compareceu ao evento que o Ministério convocou. Nós estamos entre as 163 cidades com o maior número de violência no Brasil, né? E por conta da questão geográfica da nossa cidade, da nossa posição geográfica, e nós não vamos conseguir receber recurso também do PRONASSE, porque dentro da relação de documentos que vêm das portarias acompanhando estão as certidões. Então, assim, o governo lança projetos que são para resolver problemas extremamente urgentes, mas cria um óbice para as gestões que estão tentando captar esse recurso para fazer. Então, critérios precisam ser criados para distinguir um do outro. Eu dei o exemplo do G100, porque existe uma relação de 100 municípios no Brasil com as maiores vulnerabilidades sociais, nos piores indicadores. Nós estamos incluídos nesse, justamente por causa de um monte de questões que não convém falar, porque não dá nem tempo de contar essa história. Mas a gente está hoje, nós estamos fazendo todo o esforço para mudar esse cenário. E a gente não consegue, porque a regra federal ela é uma regra geral. Então, tanto para quem tem muito dinheiro, quanto para quem tem pouco dinheiro, tem muita dívida, tem uma demanda muito grande,
não tem geração de emprego e renda suficiente, não tem um parque industrial ou um comércio que sustente as transferências dos impostos aí, né? Então, assim, é isso que é uma coisa que a gente precisa criar, porque senão os programas vão acontecer, vão ser lançados, mas não vão chegar ao objetivo dele. Porque desses 163 municípios brasileiros que o PRONASSE elencou, 150 estão no CALC e 150 não vão receber o recurso. E aí? O dinheiro vai ser utilizado para quê? Qual a finalidade? Não vamos atingir o objetivo do programa, infelizmente. Então, a gente precisa rever esses conceitos. Entendeu, Regina? Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua procuradoria chegou a entrar com uma ação de improbidade contra o antigo gestor? Não, mas o fato dela ter entrado com a ação, você já consegue retirar do CALC. Mas não conseguimos sair do CALC. Não conseguimos. Meu secretário de captação de recursos está aqui. Cadê o Leandro? Leandro. Cadê o Leandro? Leandro? Cara, ele se sabe for muito aparecer- melhor a história, porque é o nosso secretário de captação de recursos. Quando eu conheci o Leandro era um jovem Tinha cabelo. cabeludo e hoje ficou Tinha cabelo, né? careca de tanto esquentar a cabeça para resolver o problema. Eu não tinha cabelo branco, estou cheia de cabelo branco. Então, assim, a gente sofre, mas a gente acredita. Ele pode te dar melhor essa informação, tá? A gente... Posso fazer o seguinte? É porque senão eu saio com o Ed e a gente conversa, tá? Mas, basicamente, se você entrou com uma ação de improbidade administrativa, ela não precisa ter terminado. Se você entrou com ação de improbidade administrativa contra o antigo gestor, o município não deve ser mais penalizado, porque você já redirecionou isso. Se tem aquelas 550 mil exceções, saúde, educação, assistência, o dinheiro tem que estar chegando, mas eu já entendi que isso é em relação a outros programas. Então, nesses outros programas, eu preciso saber da questão do processo. Não. Então, isso aí a dispensa dessa exigência, ela é constitucional, tanto para a saúde, educação, assistência, quanto para as emendas impositivas. Eu vou conversar com vocês para ver o que eu consigo ajudar, tá? Os critérios das políticas públicas é do Ministério. Aí eu estou sendo transparente com você. O Ministério da Gestão faz regras gerais e não da política pública. Mas eu quero entender quais são os programas, se eu consigo ajudar em relação ao CALC, senão a gente chama o Ministério para tentar entender. Tá bom? Ó. Aproveitando esse mesmo... Ó. É uma pergunta também... Não, Edmilson... Não, é porque tem a ver com a questão da regularidade, que isso é uma questão que impacta na Caixa Econômica hoje, principalmente quando é emenda impositiva. Então, o fato de ser emenda impositiva, a equipe da Caixa mandou aqui a pergunta e a sugestão, é porque a certidão de regularidade previdenciária, por mais que seja impositiva, a Caixa Econômica não pode dispensar porque é uma exigência constitucional. E aí o que é que está acontecendo? É assim, peraí. A exceção da regularidade do orçamento impositivo, ele é constitucional. A exigência da regularidade previdenciária e precatórios também é constitucional. Então, elas se equiparam e o orçamento impositivo é dispensado de tudo. Também da Previdência, a Caixa Econômica tem um entendimento diferente do jurídico. O que não é dispensado de tudo é a LDO. A LDO dispensa os 50 mil habitantes, Sim. E aí os 50 mil habitantes, como está sendo dispensado por lei, não tira a previdenciária e a precatório. Mas, assim, também vou chegar aí, porque a gente tem um parecer lá e a gente conversa, tá bom? Tá. Tudo bem? Posso? Já está cheio de aviso de casa, né, Regina? Já tem dois aqui, já vou descer já e ir parando, né? Mas só para esclarecer o que a Caixa está falando, é a dispensa. Existe na Constituição a exigência de regularidade previdenciária e precatório, mas a dispensa... Está vendo? O tempo vai acabando, o microfone vai acabando. A dispensa também do orçamento impositivo é constitucional e é mais recente. Então, que para, né? Então, pode dispensar. Agora, diferente do município até 50 mil habitantes, que é a dispensa na lei de diretrizes orçamentárias. Aí eu continuo com a exigência precatória. Vivos? Obrigada, gente. Agradecemos, então, e partimos para
o segundo painel desta manhã. Eu vou ter que ir porque eu supero aí.